Olá, gente abençoada. Eu sou o Renato Folador e estou de novo aqui para falar com vocês sobre economia, para desmistificar esse tema que é tão complexo. Mas eu comecei falando gente abençoada, porque vocês são abençoados. Eu sou abençoado. Nós recebemos a maior bênção que Deus pode dar, que é a vida. E nesse momento escuro da humanidade, nesse momento de tantas doenças, de tanta tristeza, de tantas perdas, você está vivo, você está me assistindo. Eu estou podendo ensinar um pouco para vocês de economia e isso não tem preço. Por isso que eu digo que vocês são abençoados e eu sou abençoado. Nós somos abençoados por podermos abraçar um filho, por podermos dar um beijo na esposa ou no esposo, por podermos sentar numa praça e olhar a valsa e o balançar das árvores. Nós somos abençoados por termos amigos e nós devemos comemorar isso, sim. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre um provérbio árabe que diz o seguinte: quem planta tamareiras não colhe tâmaras. E isso é muito engraçado, porque estava um plantador plantando uma tamareira e passou um jovem e perguntou para ele: mas, senhor, por que o senhor está plantando uma tamareira se o senhor sabe que não vai colher o fruto? Porque naquela época uma tamareira para dar frutos levava de 80 a 100 anos. E ele disse: eu não estou plantando para mim, eu estou plantando para os meus filhos, eu estou plantando para o futuro, eu estou plantando para quem no futuro vai precisar se alimentar. E isso é uma demonstração de altruísmo muito grande, de amor ao próximo e de responsabilidade social. Pois a previdência social que nós vamos falar hoje é um exemplo de altruísmo. Vejam bem, a previdência social no Brasil e na maioria dos países do mundo funciona assim. Você recolhe contribuições hoje para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado, na esperança de que quando chegar a tua vez, existam trabalhadores recolhendo contribuição para pagar tua aposentadoria do INSS. Por isso que se chama um projeto de solidariedade intergeracional. Solidariedade intergeracional porque uma geração financia a aposentadoria da outra geração. E vejam bem, isto é um exemplo de que verdadeiramente nós vivemos numa sociedade que precisa se ajudar, que precisa ser altruísta, que precisa pensar no futuro. A Previdência Social, ela nasceu de uma forma muito rudimentar há 100 anos atrás, quando a maioria da população, 90% da população brasileira, vivia no campo. As famílias tinham muitos filhos por duas razões. Primeiro, porque precisavam de mão de obra. E segundo, porque os filhos representavam a previdência, a aposentadoria. As famílias plantavam no solo fértil, elas consumiam os alimentos e vendiam o excedente. E com os recursos que recebiam, botavam embaixo do colchão. E lá na frente, quando os pais ficassem idosos, normalmente o filho mais novo ficava responsável pelos cuidados e pela aposentadoria, entre aspas, dos pais. Então havia uma solidariedade familiar. Só que isto foi rompido quando veio a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Começaram a surgir as grandes indústrias nas grandes cidades e os filhos daqueles camponeses, daqueles agricultores, em busca de uma qualidade de vida melhor, começaram a migrar para as grandes cidades. Na migração para as grandes cidades, eles perderam o quê? O apoio da família, a solidariedade familiar. E aí foi necessário que os estados nacionais de todo o mundo provessem aposentadoria para aquelas pessoas que não só elas se machucavam muito no manuseio das máquinas nas novas fábricas, como também em função da velhice. E aí surgiu a Previdência Social como nós conhecemos hoje, que é uma previdência solidária, que é uma previdência governamental. Algumas coisas que as pessoas não entendem sobre a Previdência Social, porque a Previdência Social ela mudou muito nos últimos 50 anos.
Na década de 70, que quem se aposentava pela Previdência Social chegava a ganhar 20 salários mínimos. Na década de 80 caiu para 15 salários mínimos, na década de 90 caiu para 10 salários mínimos, depois nos anos 2000 para 7,5 salários mínimos e hoje ninguém ganha mais do que 6 salários mínimos de aposentadoria. 6 salários mínimos daria aproximadamente uns R$6.000. Mas perceberam que nesses 50 anos, em número de salários mínimos, a aposentadoria foi reduzindo e ela vai continuar a ser reduzida por uma razão muito simples. Aumentou muito a longevidade, as pessoas estão vivendo muito mais e, portanto, vão receber aposentadoria por muito mais tempo e diminuiu a taxa de natalidade, o número de brasileirinhos por mulher brasileira. O que significa isso? Que no futuro nós vamos ter muito mais idosos e vamos ter poucos brasileirinhos para adentrarem ao mercado de trabalho para pagar a aposentadoria de quem já se aposentou. E eu garanto para vocês que para sermos prudentes e para sermos previdentes, nós temos que contar com uma aposentadoria de 3 salários mínimos no INSS. 3 salários mínimos seria uns R$3.000 hoje. Se você ganha mais do que isso, obrigatoriamente, você precisa de mais renda para poder manter o teu nível de vida. Agora, mesmo você ganhando até R$3.000, você vai precisar de uma previdência privada por uma razão muito simples. Pela nova fórmula de cálculo, a aposentadoria ela é calculada com a média de 100% dos salários. 100% dos salários significa desde o primeiro emprego até o último emprego. Obviamente, ninguém começa o emprego como chefe, como diretor, como coordenador. Você começa lá aos 17, 18, 19 anos como aprendiz. Então, mesmo para quem ganha até R$3.000, como vai ser calculado pela média e os primeiros salários serão muito baixos, você vai diminuir a tua aposentadoria. Diríamos que você tivesse aí 1,5 salários. 1,5 salários, R$1.500. Se você pensa, no fim da carreira, está ganhando mais do que isso, você precisa de previdência privada. Para encerrar esse primeiro bloco, vou contar para vocês as regras da reforma da Previdência que foram aprovadas no dia 3 de novembro de 2019. Vai precisar o homem ter 65 anos de idade e a mulher 62. Além disso, o homem vai ter que trabalhar e contribuir no mínimo 20 anos e a mulher 15. Isso para o setor privado. Para o setor público, os mesmos 65 anos para o homem e 62 para a mulher, para a servidora pública. 25 anos de tempo mínimo de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. Perceberam? Isso para os novos entrantes no mercado de trabalho. Para aqueles que até 13 de dezembro já estavam no mercado de trabalho, existem regras de transição. Cada caso é um caso e precisa ser consultado um especialista. Agora vejam bem, independentemente desse especialista, todas as regras de transição empurram a aposentadoria para lá dos 60 anos. Então se preparem. Antigamente, muita gente sonhava em aposentadoria por tempo de contribuição ao redor dos 50 anos. Isso acabou. É para lá dos 60 anos agora. No próximo bloco, eu vou ensinar vocês a fazerem planejamento previdenciário, o que é fundamental para ter uma velhice financeiramente digna. Planejamento previdenciário. Isso é uma coisa muito importante na vida. Muito importante por quê? Porque se tudo absolutamente der certo na nossa vida, nós vamos envelhecer. E nós não vamos ter mais capacidade de trabalho ou vontade de trabalho. E precisamos ter renda para a inatividade. Então, perceberam? Nós vamos precisar de previdência. Isso é uma verdade absoluta, porque todos nós temos esperança de viver muito e a longevidade está aumentando. Nós podemos chegar hoje próximo aí dos 90,
Tem gente no INSS, pasme, mas existem mais de 100 mil pessoas no INSS com mais de 100 anos de idade, aposentados pelo INSS. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem planejamento previdenciário. Faça o seguinte, observe na tua carreira, no teu ofício, no teu trabalho, o salário de quem está no último nível da carreira, que é teoricamente aonde você almeja chegar. Deste salário, você calcule 80%. Por exemplo, vamos imaginar um salário de R$5.000, né? 80% de R$5.000 daria R$4.000. Então você vai fazer planejamento para ter uma aposentadoria total de R$4.000. Por que eu falei 80% só do último salário? É que quando você se aposenta, muitas despesas vão deixar de existir. Como, por exemplo, o transporte para ir trabalhar, o combustível do carro, a alimentação fora de casa, o vestuário, enfim, são várias despesas corriqueiras e às vezes significativas que vão deixar de existir. E claro, elas existirão despesas adicionais com relação basicamente a médicos e medicamentos. Mas a teoria diz que com 80% do último salário você consegue manter o teu padrão de vida e o poder aquisitivo enquanto aposentado. Desses 80%, que eu calculei em torno de R$4.000, tire 3 salários mínimos, que é o que a Previdência Social vai pagar. O INSS, tire R$3.000. 4.000 menos 3.000, você vai buscar uma aposentadoria complementar de R$1.000. Aonde que você vai buscar essa aposentadoria complementar? Na Previdência Privada. A Previdência Privada, ela é fundamental porque, independentemente de você ter rentabilidade dos investimentos que você fizer nela, porque você faz as contribuições e a Previdência Privada aplica o dinheiro no mercado financeiro. Então você vai ter a tua poupança previdenciária aumentada pelo retorno que o mercado financeiro vai te dar. Isso é uma grande vantagem. A segunda vantagem é o imposto de renda, porque quem investe em previdência privada fica isento de imposto de renda na fase de contribuição. Vou contar então para vocês uma coisa muito importante, uma historinha sobre os fundos de pensão. Em 1609, o astrônomo italiano Galileu Galilei, ele criou um instrumento para enxergar a distância, que depois foi chamado de telescópio ou luneta. O padre Reita, um investigador alemão, ele juntou as duas lunetas e criou o binóculo. Pois o binóculo foi responsável por mudanças significativas na história da humanidade. Trazer o que está mais longe para mais perto, ver uma situação com mais nitidez, com mais clareza, determinou a vitória em guerras e mudou a história de países e povos. Pois bem, a previdência privada é a mesma coisa, é como se fosse o binóculo. O que ela faz? Ela nos apresenta cenários distantes e traz mais para perto para que a gente possa se preparar para o longínquo que com certeza vai chegar se nós estivermos vivos. Então lembre da previdência privada, lembrando do binóculo. E infelizmente muita gente usa o binóculo ao contrário. Quer dizer, vê as coisas muito mais distantes. É como se o futuro estivesse muito mais longe do que a gente imagina. De 210 milhões de brasileiros, 195 milhões não têm previdência privada e vão precisar de previdência privada. Uma coisa muito importante para que a gente possa entender a diferença entre previdência privada e previdência social é que na previdência social não tem juros, não tem mercado financeiro. E na previdência privada tem juros e mercado financeiro. Para que vocês sintam a importância dos juros, depois de 35 anos de aplicação na previdência privada, da tua poupança previdenciária na hora da aposentadoria, 26% é o que realmente saiu do teu bolso.
foram as contribuições previdenciárias para a previdência privada. 5% é incentivo tributário que o governo federal dá e que eu já vou explicar. E incríveis 69% saíram do mercado financeiro. 2/3 da tua aposentadoria na previdência privada saem do mercado financeiro e não do teu bolso. E o mercado financeiro é muito interessante a gente observar porque existem dois lados do balcão. O lado que você empresta e o lado que você investe. É muito mais interessante você estar do lado do investidor, para você se beneficiar dos juros do mercado financeiro. Uma coisa muito importante, em previdência privada existem 2 fatores fundamentais: tempo e dinheiro. Quanto mais você tem um, menos precisa do outro. Um exemplo, para uma aposentadoria de R$3.000 aos 65 anos, quem começa com 25 anos, que começa mais cedo do que aquele outro que vai começar aos 35 anos, esse que começa aos 25 anos vai contribuir com R$275. E o que começa aos 35 anos, 10 anos depois, vai pagar 550 de contribuição para a aposentadoria de R$3.000. O dobro, perceberam? Além da contribuição mensal ser menor, quem começa mais tarde perde os juros do mercado financeiro. Existe uma diferença básica na previdência privada, e vocês podem ver aqui no quadro, do lado esquerdo. As 2 previdências obrigatórias são o INSS no setor privado e os regimes próprios nas prefeituras, estados e na União. E a previdência complementar. A previdência privada complementar, ela tem a dos fundos de pensão, que é uma previdência sem fins lucrativos, ou seja, toda a rentabilidade dos investimentos vai para o bolso do contribuinte, e tem a outra previdência, que é a previdência dos bancos e seguradoras, os famosos PGBLs e VGBLs, que é uma previdência que, por ser instrumento financeiro e bancário, ela tem finalidade lucrativa. Se você puder ter a opção de uma previdência de fundo de pensão, é a melhor opção, porque você vai ter menor custo e maior rentabilidade. Com relação ao PGBL e VGBL, se você ainda assim quiser ir para o banco, lembre-se, PGBL, a primeira letra é P, de patrão. Para quem que é o PGBL? É para quem tem patrão, para quem tem carteira assinada, para quem declara no formulário completo de imposto de renda. Já a outra, o VGBL, é para o profissional autônomo, o profissional liberal, o empresário e para o pessoal que está na informalidade. Perceberam bem? Cada produto ele é destinado a um tipo de relação trabalhista. Agora, se você puder ir para um fundo de pensão, vá, que você não vai se arrepender. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre previdência e, principalmente, eu vou fazer uma reflexão com você sobre a importância de poupar para o futuro. Nós somos uma sociedade condicionada a gastar. E isso é um vício cultural, mas que vai nos prejudicar enormemente lá na frente se nós não nos atentarmos já para a importância de guardar um pouquinho do que ganhamos, deixar de consumir hoje para poder consumir sempre. No próximo bloco eu explico como. Vou dar agora uma dica para você que vai fazer previdência privada. É muito simples. Existem 3 pontos que têm que ser observados. Primeiro ponto, a rentabilidade passada. Pegue a rentabilidade do plano de previdência que você pretende adquirir dos últimos 5 anos e veja e compare com as demais opções. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futuro, mas é uma realidade e mostra o quê? Competência na gestão. Então, rentabilidade dos últimos 5 anos. Segundo ponto, taxa de administração. Existe um monte de taxas, mas a que verdadeiramente importa é a taxa de administração financeira. É a taxa que existe dentro dos fundos
onde serão aplicadas as contribuições que você fizer para a previdência privada. Se o fundo for de renda fixa, que basicamente aplica em títulos do Tesouro Nacional, não aceite taxa de administração superior a 0,8% ao mês. E se nos fundos existir renda variável, existir ações, não aceite uma taxa de administração superior a 2%. Perceberam? Renda fixa, títulos públicos, no máximo 0,8%. Renda variável, ou seja, ações, no máximo 2%. E por fim, a última e mais importante, solidez da instituição. Minha gente, vocês vão começar a contribuir agora para se aposentar daqui 20, 30 anos. É bom que o banco ou a seguradora existam daqui a 30 anos para você poder receber a tua aposentadoria. Você tem que ter um pouco aplicado do teu patrimônio previdenciário em ações. Você tem que ter o patrimônio diversificado, porque nós nos acostumamos no Brasil com taxas de juros estratosféricas. O pessoal aplicava em título público, não corria risco nenhum e ganhava muito dinheiro. Isso acabou, porque a taxa de juros está em 2%. Então tem que ter ações. Regrinha básica, do número 70, tire a tua idade. O resultado é o que você tem que ter aplicado em ações. Por exemplo, se você tem 40 anos, 70 menos 40, 30. 30% da tua poupança previdenciária deve estar aplicada em ações. Uma coisa muito importante que eu aprendi na vida, que antes de toda realização existe um sonho. Você sonha, telespectador, você sonha, meu querido irmão. Olha, eu lamento dizer, mas se você não sonha, você nasceu para realizar o sonho dos outros. É fundamental quem quer ser ajudado, que se ajude, que primeiro se ajude, que primeiro faça a sua parte. Eu li uma frase há muito tempo atrás que marcou minha vida toda. Uma visão sem ação não passa de um sonho. Uma ação sem visão não passa de passatempo. Mas uma visão com ação pode transformar tua vida, pode transformar a vida de tua família e pode transformar, inclusive, o mundo. Então, nós temos que ter atitude. Eu odeio a palavra impossível. Para mim, a diferença entre o possível e o impossível é outra palavra: determinação. Determinação para correr atrás dos nossos sonhos, para realizar os nossos sonhos. Eu tenho certeza absoluta que aquele que corre atrás dos seus sonhos vai atingir os seus objetivos. E para aqueles que têm preguiça, uma informação muito importante. A preguiça caminha tão lentamente que a pobreza não precisa se esforçar muito para alcançá-la. Vou fazer uma reflexão para vocês de tudo que nós falamos no programa de hoje. E que eu quero que vocês reflitam, que vocês parem para pensar nisso e que vocês releiam, vejam depois novamente o programa, porque eu acho de fundamental importância para sintetizar tanta coisa que a gente falou de bom e de importante para a vida de vocês e minha no programa de hoje. A poetisa Gabriela Mistral escreveu esse trecho: Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. A natureza nos dá muitas lições de perseverança e de como lidar com as adversidades. Eu diria, com as oportunidades de nos tornarmos melhores. Problemas? Todos temos, de diferentes espécies. Não conheço ninguém que não tenha provas e desafios a enfrentar. Este momento é a confirmação disso. Mas sempre tive em mente que se temos grandes provas, é porque também somos grandes para suportá-las. Nossas convicções não têm idade. A pele se enruga, o cabelo se torna branco, os dias se convertem em anos, mas o mais importante não muda: nossa força interior. Por isso, irmão, continue, mesmo quando todos esperem que abandone a luta. Não deixe que se enferruje o ferro que há em você. Aprenda com as primaveras, como agora, a se deixar cortar para poder voltar inteiro.
Perceba que somente aquele que cai pode dar aos demais um maravilhoso exemplo de se levantar novamente. Não desanime. Quando nada é certo, tudo é possível. Desafio a gente enfrenta, vida a gente inventa e caminho a gente acha. E lembre, você não pode prever o futuro nem escolher como ou quando vai morrer, mas você pode decidir como vai viver agora. Até o próximo programa.